Salve, rapaziada, vamos falar de droguinhas? Isso é muito importante, é um tabu que precisa ser quebrado. Sabe por quê? É uma coisa que tá levando nós outros à bancarrota, meus amigos. Então não falar sobre não resolve o problema, só agrava. Então vem comigo nessa reflexão por cima, é superficial, mas vamos falar sobre o tema. Rapaziada, eu sou o da Roça e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz aqui de vir partilhar essa ideia com você. E acredite, não são verdades, é só um ponto de vista e uma ideia que eu quero partilhar, uma semente. Vamos falar sobre drogas. Sabe, as pessoas olham eu assim, às vezes nos vídeos eu tô meio assim, fala assim, pô, tá muito louco esse moleque falando dessas coisas muito loucas. Mas então, eu não tô. Na verdade, normalmente é que eu acordei cedo, tô com sono ainda, esse tipo de coisa. Mas dentro de uma disciplina que eu procuro manter de produção, não importa, faça chuva ou faça sol, eu tô aqui fazendo aquilo que eu me dispus a fazer. E é esse o motivo de estar com sono e com cara de sono, mas focado naquilo que eu estou falando, no conteúdo que é bem menos visual. De repente, eu sei que eu não tenho um estúdio aqui atrás, nada, uau, mas isso pode chegar em algum momento, mas a informação e o conteúdo não pode depender do brilho da tela, tá ligado? Não pode depender das lantejoulas. Então, esse meu foco é isso que eu tô fazendo. E eu quero vir aqui nesse momento falar sobre drogas. E sobre drogas, porque drogas é um conceito, né, muito amplo mesmo, porque ele vai dos medicamentos, que são praticamente as mesmas coisas do que as drogas que acabam por assolar aí os humanos, né, as crianças, os jovens e tudo mais. Como eu já falei muito sobre responsabilidade, vou bater nessa tecla, a responsabilidade de tudo isso ocorrer, ela é nossa, porque isso é uma coisa que vem sendo trazida de várias gerações e as gerações presentes e futuras estão colhendo as mesmas coisas, tá tudo se agravando. E se a responsabilidade e a consciência não vier à tona, todo mundo vai ter sempre uma droga nova, porque a droga em si, a substância pode ser a mesma, mudar de quantidade e essa droga mudar de nome, simplesmente isso. As maneiras de se utilizar, de fazer uso vão mudar, vão evoluir, mas vai ter sempre alguém necessitando sair do estado normal de consciência para fugir. Vai ter sempre alguém assim, enquanto a gente não se deparar e não chamar a responsabilidade para nós sobre nossas próprias vidas. E eu vim partilhar uma coisa principalmente com os pais, com os irmãos, ou com os jovens, com os amigos, todos vocês, sobre o que a vida apresenta e sobre o que a vida fala sobre isso pra gente. Porque é incrível, cara, que normalmente o fato da gente negar as drogas, da gente negativar 100% as drogas por medo do que aquela pessoa querida vá se envolver com isso, ou por medo disso ou daquilo, das consequências que isso pode trazer, e é só você olhar um pouco para fora da sua bolha aí, você vai ver o quanto de negativo isso traz. Lá fora da proteção sua para com aqueles que você ama, a vida apresenta isso sempre sorrindo, apresenta as drogas como uma coisa muito boa, porque no mundo angustiado que a gente vive, quando você adiciona alguma coisa no seu organismo que inibe certas funções do seu cérebro, que te tira de uma realidade que você não está feliz com ela, você acha super legal, velho. Se você dentro da sua casa não se preparar, não agregar conhecimento sobre as drogas, sobre a realidade das drogas, sobre o que ela é, o que ela causa e como ela se apresenta, certo? Se você não se preparar para isso, você tá tão vulnerável quanto aquele querido que você tá tentando proteger. Você fica tão vulnerável quanto ele para os efeitos dessa droga, porque se ela mudar de nome, se ela vier com um novo rótulo, você vai fazer uso. Então, pessoal, isso eu falo porque na minha vida, ainda sem entrar em detalhes, graças a Deus eu tive bons exemplos que me mostraram antes de eu ser apresentado a elas como a vida era e o que eu ia encontrar e como ela ia se apresentar para mim, só que me mostraram com clareza o que ela causava, a destruição que ela causava, a tristeza que ela trazia, a beleza que ela me mostrava não condizia com o que ela criava. E tudo isso salvou minha vida, porque na época de moleque, por exemplo, eu ia pro rolezinho com os meus amigos, minha mãe não tinha nem noção, eu falo isso com ela, a gente conversa, você entendeu? Eu ia pra casa dos meus amigos, mãe, vou dar
dar um rolê e tal, e pô. E minha família sempre foi daquela assim que, filho, a hora que for, é 4, 5 horas da manhã, 2, 3, não importa, me liga que eu vou te buscar. Sempre foi assim, sempre. E era o Uber da rodada ainda, daí ia me buscar e já levava os amigos pra puta que pariu toda da cidade, sabe? Graças a Deus, sempre ocorreu isso. Esse amparo, sempre estavam lá, assim, preocupados se eu tinha chegado aonde eu tava indo. Por outro lado, sempre houve também uma clareza, uma transparência na realidade das coisas. Só que eu ia pro rolezinho com os amigos, às vezes ia dormir na casa dos amigos e tal, então nós ia fazer todo aquele rolê e bebia e não sei o que, e vinha e me apresentava uma maconha da vida, e digo, já experimentei, já fumei, e te digo mais, nunca me fez bem, nunca gostei, e eu sabia que aquilo, pra mim, a realidade que me foi apresentada sobre aquilo, eu sabia que não era um caminho interessante, recreativo, dessa maneira desgovernada e inconsciente de se fazer uso daquilo, eu sabia que não era bom. Então, muito cedo, eu soube dizer, falar, porra, irmão, obrigado, velho, valeu, não quero não, é nóis. Só que todo mundo fazia a minha volta, e eu fiz também, mas eu tô dizendo que eu despertei uma consciência pra aquilo muito cedo, e eu entendi que aquilo não fazia bem pra mim, você entendeu? E era uma coisa muito pessoal mesmo, que eu fazia aquilo, minha pressão caía, eu ficava me sentindo mal, eu cansava de ficar viajando na batatinha, velho. Eu falava assim, nossa, eu tô muito doido, velho, mas eu já cansei de ficar doido e eu tava doido. Coisa do tipo, parece engraçado, mas isso é importante, pessoal. É importante porque pro seu filho que você tá tentando proteger, e proteger proibindo, endemoniando a situação, sabe? Você não tá protegendo nada, você tá deixando ele mais vulnerável, porque você não prepara ele da seguinte situação, que lá fora vai ser apresentado sorrindo pra ele, porque os amiguinhos vão fazer, os amiguinhos vão oferecer, os amiguinhos vão curtir, mas a utilização continuada e discriminada disso vai levar ele a enxergar também muitos desses amiguinhos, conforme o tempo passa, se perder. E isso acontece com todo mundo, a história se repete. Você pode pegar você e observar amigos, nomes de pessoas que você conhece, talvez não era nem tão próximo, mas eu um outro dia, andando pela rua, tal, de noite, veio um cara me dá um trocado aí pra me comprar uma... Eu olhei pro cara, velho, é um cara que eu estudei na escola, mano. O cara me abraçou, falei, porra, irmão, como assim, mano? Cadê você? Se encontra, irmão, sabe? Só que não há nem muito o que falar, porque é muito complexo. Começa a ficar tão fundo que não é simples assim. É um trabalho de vida a partir daí, porque vira uma doença, uma dependência química, seja no que for. Ah, da Roça, você tá generalizando. Não, pelo contrário. De certa forma, pra falar sobre as coisas, a gente generaliza, mas eu quero convidar você a se aventurar no universo das substâncias químicas. Não é fazer uso delas, não. Mas pelo contrário, agregar conhecimento, entender o que é a cannabis, entender a cocaína, por exemplo, entender o que é e do que é composto uma pedra de crack, e quais são as outras drogas que existem e que está sendo feito uso, entender o efeito da substância delas no cérebro, o que elas causam, o que elas trazem, o que elas inibem. Eu tô te convidando a conhecer, a entender, para que esse conhecimento seja passado dessa maneira, e que você não proíba nada a ninguém, porque isso não é possível, isso é agravante. Uma vez que você diz não, pum, pinta uma curiosidade enorme na cabeça do seu filho, daquele que você quer proteger. E o fato da sua ignorância, o fato de você se ignorantar em frente aos temas diversos, só os agrava. E isso vem consequências ruins para você, que é pai, que é tudo isso. Não importa a sua geração, isso não importa. Eu tô te convidando a pegar as ferramentas necessárias para se precaver contra isso, para ajudar a combater essa doença que está sendo dissipada inconscientemente. Eu te digo, praticamente em substâncias, há pouca diferença entre o remédio da farmácia e o remédio e as drogas que são consideradas as drogas ilegais. Porque até o legal e ilegal, você precisa entender que em diversos outros países, várias drogas são legais. Elas normalmente não são criminalizadas e elas acabam sendo estudadas, e medidas mais eficientes são tomadas para amenizar todos os problemas que vêm com isso tudo. Maneira de agir um pouco mais humanamente, corretamente, mais conscientemente em relação aos efeitos de tudo aquilo. Então, te convido a pesquisar aí, seja consciente das fontes que você vai estar pegando, leia com discernimento, entenda. Você precisa identificar em tudo que você está absorvendo conhecimento, qual a real intenção da pessoa ali por trás. Se é te manipular, se é de alguma forma te vender algo, se é de alguma forma levar o seu raciocínio para algum lugar que seja negativo, mas que você
possa limpar todo esse ruído da informação e guardar aquela informação. E entender que, por exemplo, a cannabis, existe um mundo por trás dela, existe uma infinidade de possibilidades que a criminalização dela traz uma regressão e um agravamento de vários problemas. E fechar os olhos para isso é triste. E quando a gente fala de crime organizado e não sei o que, claro, espere, isso é muito complexo, mas entender que quando a gente fala de drogas, a guerra contra ela traz muito mais malefícios do que benefícios. E os grandes problemas relacionados à droga estão relacionados à guerra contra ela. Então, eu te convido para o seguinte: a guerra contra elas precisa ser mudado para um entendimento delas, uma consciência do que está acontecendo, do que elas são, para que você possa oferecer as ferramentas necessárias de proteção para aqueles que você ama e para que você saiba lidar com aquelas pessoas que já estão envoltas nesse mundo e para que você não as criminalize dessa maneira, que você possa enxergar e relaxa. 99% de chance que você não seja o juiz que vai julgar, que você não seja aqueles que vão ter que aplicar a lei como ela é hoje, mas que você crie a sua própria consciência sobre aquilo. Porque hoje as drogas fabricam criminosos no planeta. Porém, há lugares onde isso foi visto de uma maneira diferente, por exemplo, o Canadá, alguns lugares dos Estados Unidos e alguns outros países que tratam substâncias diferentes de outras maneiras. Agora, antes foi criminalizado. Aí surge uma ideia, vamos tentar uma coisa nova e ela é descriminalizada. Todos aqueles que em algum momento apontaram o dedo, só que são empreendedores, são o pessoal do dinheiro, eles vão lá e capitalizam em cima disso. Eles vão, investem em franquias, fazem dinheiro com isso, se paga muito imposto, só que todas aquelas pessoas que pagaram pela criminalização, todas aquelas pessoas que foram transformadas em criminosos. Da Roça, você tá defendendo bandido? Não, eu tô convidando a você a olhar a raiz do problema, não os efeitos. E isso puxa uma coisa que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Mas é muito importante você se armar para uma consciência, e não é para você pegar o que eu tô falando não e tomar como verdade. Faça suas próprias pesquisas de coração aberto, de mente aberta, e ajude a distribuir ferramentas e sementes que vão realmente preparar nossos jovens para lidar com essa realidade. Vou citar um último exemplo de criminosos criados e dos malefícios que tudo isso traz. Você já ouviu falar no Al Capone? Sabe por que Al Capone se tornou Al Capone? Porque houve a proibição do álcool, aquele que você não vê problema nenhum, aquele que vende em todo lugar. Houve a proibição do álcool nos Estados Unidos, e o que ele fazia, além de algumas outras coisas, era principalmente o contrabando de álcool. E todos aqueles que se cegaram mediante a situação, sem refletir sobre, consideraram ele um criminoso terrível, a escória da sociedade. Meu Deus! Por falta de consciência. Logo depois, a bebida é legalizada e fica tudo bem. E todos aqueles que acabaram por pagar por essa criminalização. O Al Capone não existiria se o álcool não tivesse sido criminalizado. E hoje, talvez, o Al Capone criminoso seria o dono de uma Ambev, de uma Heineken, de uma Johnny Walker, porque lá eles tratavam de whisky. O dono de uma, sabe? Assim. É assim que você olharia ele. Caraca, olha lá, o presidente, o dono, o criador da bebida tal. Top. Numa outra realidade, na qual se a gente pudesse organizar os fatos, vamos ver o que acontece se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, ele seria o Al Capone. O Al Capone seria o dono da Ambev, por exemplo. Você entendeu, rapaziada? Então é uma questão de consciência. Entenda o que aquelas substâncias faz, quais as variações da cannabis, por exemplo, e estude o que os outros países estão fazendo. E tudo isso talvez não seja por você, não. Seja pelo seu filho, pelo aquele que você ama, pelo aquele seu amigo e por aquela pessoa que vai passar por você e vai ser dada a oportunidade de você partilhar uma reflexão dessa, uma ideia nova, para que na próxima esquina ela saiba se proteger contra isso e você esteja preparado para fazer assim, para agir dessa forma. Muito obrigado pela atenção de coração mesmo. Se inscreve no canal, eu fico muito feliz de estar aqui. E olha, não precisa ser milhares, mas que um
passe para 2, passe para 3, passe para 4 e que assim aos poucos boas ideias, que não é verdade, boas ideias, boas sementes sejam distribuídas. Demorou? O Apoia-se tá aqui embaixo, conto com vocês. Um mega beijo e até logo. Valeu!